dia, meus queridos alunos. Como estão vocês? Como estão? Espero que todos estejam bem. Aqui hoje nós estamos programando aqui a quarta videoaula, né? É um assunto bom, dando continuidade ao nosso currículo anual, dando continuidade também ao último assunto que nós estudamos, que foi a introdução ao estudo das figuras do espaço. E nós preparamos aqui para a quarta videoaula do semestre e vamos estudar aqui, dando continuidade, os prismas. Vamos conhecer um pouco das características de um prisma. Vamos lá. Ó, gente, aqui, ó. Como é que a gente faz para reconhecer um prisma, certo? O prisma é um poliedro, tá? Que ele tem duas faces, que a gente chama as bases. Tem duas bases paralelas. A base superior e a base inferior. A base em cima e a base embaixo, certo? Então, para você reconhecer um prisma, todo prisma tem duas bases. A base de cima e a base de baixo. Ok? Vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui, deixar aqui registrado na aula de hoje, 4 exemplos de prismas, certo? Tá aqui, ó. Todo prisma ele tem a base de cima e tem a base de baixo. Base superior e a base inferior. Dependendo da figura que está na base, gente, o prisma recebe nomes especiais. Por exemplo, aqui, ó. Essa base aqui é um triângulo. Tem um triângulo em cima e tem um triângulo embaixo. Na base de cima e na base de baixo. Então, aqui é um prisma triangular. Aqui nós temos, ó, um quadrado na base de cima e um quadrado na base de baixo. Então, aqui nós temos um prisma quadrangular. Aqui, ó, nós temos uma figura que tem 5 lados. A figura que tem 5 lados a gente chama de pentágono. Então, tem um pentágono na base de cima e tem um pentágono na base de baixo. Então, aqui o nome especial dele é prisma pentagonal. E esse exemplo aqui é de um prisma que tem, na base, tem uma figura que tem 6 lados. A figura que tem 6 lados a gente chama de hexágono. Então, ele tem um hexágono na base de cima e tem um hexágono na base de baixo. Então, veja aqui que duas bases. Então, o nome do prisma, prisma hexagonal. Então, assim, nesse primeiro momento aqui, gente, o que a gente tem que aprender é o seguinte, a identificar um prisma. Como é que a gente identifica um prisma? Todo prisma tem uma base em cima e tem uma base embaixo. Ok. E ele recebe nomes especiais, de acordo com a figura que está na base. Se for um triângulo, prisma triangular. Se for um quadrado, prisma quadrangular. Se for um pentágono, prisma pentagonal. Se for um hexágono, prisma hexagonal. Ok? Vamos à frente. Nós temos dois tipos de prismas. Nós temos o prisma reto, tá aqui, ó, prisma retinho, que ele vai ter aqui, ó, ângulos de 90 graus, ó, aqui, ó. E nós temos o prisma oblíquo, ele fica mais deitadinho, ok? Então, os prismas se dividem em dois. Prismas retos, que é um exemplo da figura A, e prisma oblíquo, que é o exemplo da figura B. Então, nós temos dois tipos de prisma. Vamos adiante. Além de vocês, gente, aprender a identificar, a classificar quando é que é um prisma ou não, vocês também têm que aprender a identificar os elementos fundamentais de um prisma, certo? Só repetindo novamente. Prisma, para você considerar, para você classificar e dizer que é um prisma, só pode ser prisma quando tem duas bases. Uma base em cima
e uma base na parte de baixo, tá? Então, essa parte aqui, ó, o primeiro elemento que vocês têm que conhecer é a base. Tem uma base superior e uma base inferior. Nós temos aqui as faces laterais, ó. As faces laterais são esses rostozinhos aqui que está aqui, ó. Cada figura que está aqui, ó, que a gente vê aqui como se fosse um rostozinho, a gente chama de a face lateral, ok? Na base, aí nós temos aqui, ó, esse prisma aqui é o prisma pentagonal. O prisma pentagonal é um prisma que na base tem 5 lados. Então, cada ladozinho aqui, ó, do pentágono, desse prisma, a gente chama de aresta da base, ok? Esses ladozinhos aqui maiores, ó, de cima até embaixo, certo? Esses ladozinhos aqui, a gente também dá um nome especial, que é aresta lateral. Então, o que que nós temos que aprender aqui dos elementos fundamentais do prisma? A base, identificar a base, identificar a aresta lateral, certo? A base de cima, a base de baixo. Cada ladozinho da base é a aresta da base, né? Cada rostozinho que compõe a parte lateral, a gente também chama de face lateral. E nós temos a altura. O que é a altura? A altura é a distância do centro da base de cima até o centro da base de baixo, ó. Então, é a altura do prisma, certo? Então, aqui nós tivemos aqui, ó, identificamos base, face lateral, aresta da base e a altura do prisma. Vamos adiante. Eu também trago para vocês que na aula passada também eu havia falado nas figuras, né, do espaço aberto, que a gente chama de planificação. Então, gente, a planificação de uma figura espacial é a figura aberta, ó, aqui, ó. Essa figura aberta aqui, quando eu montar ela, quando eu deixar ela fechadinha, prontinha, qual é a figura que tem na base? É um hexágono, a figura que tem 6 lados. Como é o nome dessa figura aqui, quando ela estiver pronta, bem montadinha? É um prisma hexagonal. Então, gente, aqui nós temos a planificação de um prisma hexagonal, ok? Aqui é só um exemplo que eu dei para vocês. Bom, quando nós estamos estudando os prismas, a gente precisa aprender a encontrar algumas áreas, tá? A área da base, a área lateral, a área total e o volume daquela figura espacial, certo? Para a gente calcular a área da base, vai depender da figura que está na base, ó. Se a base é um quadrado, então você, para calcular a área da base de um quadrado, você vai ter que usar a fórmula de calcular a área de um quadrado, que é lado vezes lado. Então, lado ao quadrado. Para você calcular a área lateral de um prisma, você precisa de quê? Ó? A área lateral é igual ao número de faces que rodeiam só a área lateral, só a parte lateral. Tem quantas faces laterais aqui? Tem 4. Então, o número de faces dessa figura aqui seria 4 vezes a área de cada face. Aí a gente calcula a área de cada facezinha dessa aqui, que é um retângulo. Para calcular a área de um retângulo, base vezes altura. Isso seria aqui base vezes altura. Então, aqui, essa relação é a relação que me dá a maneira de encontrar a área lateral. Como é que eu faço para calcular a área total? Eu preciso da área lateral para somar com 2 vezes. Quando ele fala aqui área total, gente, quando ele fala área total, o que quer dizer? É a área lateral mais 2 vezes a área da base. Por que é 2 vezes a área da base? Porque tem 2 bases. Tem a base de cima e a base de baixo. Tá? E para a gente calcular o volume, você precisa da área da base e multiplica pela altura do prisma. Certo? Simplesmente essas relações nós vamos ter que trabalhar quando a gente está estudando os prismas. Vocês vão ter que aprender a encontrar essas áreas e esse volume das figuras. Vamos à frente. Aqui eu trago um exemplo bem prático para vocês, ó. Que nas próximas atividades que vocês vão realizar após essa aula, eu vou passar atividades relacionadas à aula de hoje, tá bom? Então, aqui, ó, o que ele está pedindo aqui para nós? Ó?
Para calcular a área da base, tá aqui, ele já deu a fórmula para nós. Para calcular a área lateral, tá aqui, a área lateral é igual a N vezes o AF. O N é o número de faces e o AF é a área de uma face. Para calcular a área total, o que, que a gente precisa? A gente precisa da área lateral para somar com 2 vezes a área da base. E para calcular o volume, a gente usa volume igual a área da base vezes a altura. Tá? Em que a AB e H são, respectivamente, aqui o AB é a área da base e o H é a altura da figura, do prisma. Ok? Assim sendo, determine desse prisma, está aqui o prisma, o desenho do prisma aqui é um prisma quadrangular, porque a base é um quadrado, aí ele quer que você calcule a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Então aqui, gente, eu vou demonstrar para vocês como é que a gente faz para calcular de um prisma qualquer a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Vamos começar aqui pela área da base. Como a base aqui, gente, é um quadrado, então vai ser o quê? Para calcular em quadrado, é lado vezes lado. Quanto é o lado? O lado é 4. Ó. Então, fica 4 vezes 4. Ó. A área da base é igual a aresta ao quadrado. Quanto é a aresta? É 4. Você vai lá e substitui, fica 4 ao quadrado. Como é que a gente faz para calcular essa potência? 4 ao quadrado. Isso quer dizer que é 4 vezes 4. E quanto é 4 vezes 4? 4 vezes 4 é 16. Então, a área da base desse prisma é exatamente igual a 16 centímetros quadrados. Por que, que é o quadrado? Porque você está calculando a área. Toda a área a gente encontra no final ao quadrado, certo? Se aqui fosse metros, seria metros quadrados. Se fosse decímetro, decímetros quadrados. Como aqui é centímetros, né? A unidade aqui é centímetro, então no final aqui a gente coloca centímetros ao quadrado. Então aqui o que a gente calculou foi a área da base. Vamos para frente. Nós temos aqui, ele pediu também para calcular a área lateral. Como é que eu faço para calcular a área lateral? A área lateral é igual ao N vezes o AF. Aí eu estou deixando para vocês aqui as identificações. Ó. O que é o N? É o número de faces laterais. O que é o AF? É a área de uma face. Aí vamos lá. Voltando aqui a figura, ó, observe aqui, ó, na parte lateral, vocês estão vendo quantas faces laterais? Tem 4, certo? Ó, tem 4 faces laterais. Aí a gente vem cá, ó, tira o N e substitui por 4, porque a figura tem 4 faces laterais. Vezes o AF. O AF eu não sei quanto é, mas vamos calcular. Tá aqui, ó. O que é o AF? A área de uma dessas faces é base vezes altura. Por que é base vezes altura? Porque, voltando aqui a figura, ó, que figura é essa aqui que está na frente? É um retângulo. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Quanto é a base? É 4. Quanto é a altura? 12. Aí a gente vai lá, ó, faz a substituição. Quanto é a base? 4. Quanto é a altura? 12. 4 vezes 12, 48. Então aqui, gente, ó, 48, certo? Foi a... Desculpa aqui. Para frente aqui, ó. Então aqui nós temos, ó. Só voltando. Como a gente encontrou 48, então fica, ó. Quanto foi o número de faces? 4. O AF. Quanto foi que a gente calculou? 48. Então fica 4 vezes 48. Quanto é 4 vezes 48? 192. Então a área, certo, lateral daquela figura é 192. Ele pediu também, gente, para a gente determinar a área total. Como é que a gente faz para calcular a área total? Está aqui a fórmula. Ó. A área total é igual, pega-se a área lateral e soma mais 2 vezes a área da base. Quanto é a área lateral? Pegando aqui, ó, deu quanto? 192. Vai lá e substitui. Tira o AL e coloca 192. Mais 2, vezes. Quanto foi a área da base que a gente encontrou lá anteriormente?
Tá aqui a área da base, ó. Quanto foi? 16. Aí a gente vai lá e substitui, ó, 16. Então, 2 vezes 16, 32. Então, aqui a gente tem adição e multiplicação. Quando tem adição e multiplicação, primeiro a gente resolve a multiplicação. Então, repete 192 mais 2 vezes 16, 32. Quando a gente soma, dá quanto? 224 metros quadrados. Então, a área total é igual a 224. Como é que a gente faz para calcular o volume? Ó, também nós temos uma relação que determina a gente determinar o volume de qualquer prisma. Você pega a área da base e multiplica pela altura. Quanto foi a área da base que a gente encontrou lá no início? 16. Substitui o AB por 16, vezes, tira o H, substitui o H pelo valor dele, que é a altura da figura, que é quanto que é 12. Quando a gente multiplica, 16 vezes 12 dá 192. Então, o volume, certo? Deu 192. Ó, o volume é ao cubo. Só lembrando para vocês, toda a área no final tem que ser ao quadrado. Quando é volume, é ao cubo, ó, certo? Tem uma diferençazinha de unidade. A área é ao quadrado, o volume é ao cubo. Ok, gente? Então, assim, gente, espero que vocês tenham compreendido bem. É um assunto simples. Esse exemplo que eu dei é bem prático, ele não é tão difícil, tá? E você vai se basear nessa aula para poder responder às próximas atividades que a gente vai colocar para vocês. Então, aproveitem o tempo, estudem, tá? E obrigado. E até a próxima aula, se Deus quiser.